Então, as pequenas empresas tendem a ter mais dificuldade de adotar as boas práticas. Eu acho que tem que olhar com uma lupa esse mercado, entender quais dessas certificações e selos fazem sentido para o negócio. Então, o quanto a gente está pronto agora para ativamente rever essas crenças. Então, nós temos agora o ESG como um caminho, uma jornada que nós podemos percorrer. Quais aprendizados nós vamos tendo nessa jornada e quais novas crenças a gente vai conseguir compactuar a partir dessa jornada, né? E reflexão para vocês, é quebrar esse ambiente de polarização, de embate para todos os temas que se debatem na sociedade, e de fato a gente precisa construir consenso e caminhar de uma maneira integrada, né, para esse futuro sustentável. Olá, tudo bem? É um prazer receber você aqui no podcast da ESG Land. Eu sou Danilo Maeda, co-apresentador desse programa. Sou um homem branco, com traços orientais, cabelo cacheado preto. Estou vestindo uma camiseta com detalhes floridos branca. E estou sentado aqui numa sala de podcasts com algumas imagens de fundo que remetem à identidade visual da ESG Land. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer para a gente receber você aqui no nosso espaço e conversar sobre essa pauta tão relevante para a sociedade atualmente, mas muitas vezes pouco compreendida, que é a agenda de práticas ambientais, sociais e de governança. Para me ajudar aqui a conduzir essa conversa com as nossas convidadas super especiais de hoje, está a co-apresentadora Renata Romero. Bem-vinda, Renata. Obrigada, meninas. Bem-vindos a todos. A gente está aqui justamente para popularizar o tema ESG e como primeiro episódio, é com muita honra que a gente recebe a Cris Canaveiro e a Damares Ribeiro. A Cris é especialista em ESG, já passou por diversas multinacionais, e a Damares atualmente é responsável pela parte de comunidades aqui na Cívico, que é um espaço de coworking de investimento de impacto. Sobre a descrição, eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma camisa branca, tenho cabelos nos ombros e é isso, por enquanto, né? Então, bem, como primeira pergunta, né, eu queria perguntar para vocês duas, né, a questão se realmente existe uma distância entre o entendimento sobre ESG e a prática no dia a dia. Sim. Bom, Damares, posso começar? Pode. Muito bem. Primeiro eu gostaria de agradecer o ESG Land, né, e o Maeda aqui, Renata, pelo convite. É um prazer estar com vocês numa conversa que vai ser ótima, com certeza. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo na altura do ombro, meio loiro, tô com uma camisa branca parecida com a Renata, estamos bem parecidos aqui, e com uma blusa curtinha por dentro, bordô. A pergunta, volta que a pergunta, senão... A pergunta é o seguinte, existe realmente uma distância entre o entendimento do ESG e as práticas do dia a dia? Quanto que ele é aplicável? Perfeito. É uma pergunta muito boa, porque a gente eu acho que nunca viveu num momento onde se falou tanto de ESG de uma maneira geral, né? Então a gente vê a popularização dessas três letrinhas, já contextualizando o que é ESG. O E de ambiental, environment em inglês, né, mas ambiental, o S de social, de social, e o G da governança. E a gente nunca falou tanto dessas dimensões e, ao mesmo tempo, ainda faltam tanto por entender na hora que a gente vai traduzir isso na prática, né? Não só, eu diria, das grandes organizações, das empresas, dos pequenos negócios e até da nossa, como sociedade, desse ecossistema todo. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para um entendimento de como isso se aplica na minha vida. Ainda falta muito. Eu trabalho com esse tema há pelo menos, vamos botar aí, mais de 15 anos, quando se falava em sustentabilidade e as três letrinhas elas não tinham acontecido ainda no mercado porque ela foi um chamado ali em 2004 da ONU para o mercado financeiro naquela época, né? E se popularizou esse tema. Mas antes disso era sustentabilidade. E eu falava, gente, até a palavra sustentabilidade é difícil de falar. É difícil de contextualizar. Então, eu acho que o grande desafio da sustentabilidade do ESG é como traduzir isso de uma maneira acessível, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de como as pessoas no dia a dia, e aí não é dadas grandes decisões, mas no pequenas decisões do dia a dia da compra, no dia a dia do consumo, no dia a dia da relação com a natureza, da relação com esse mundo que a gente está vivendo, a gente consegue tomar decisões conscientes que saiba como isso vai impactar
de alguma forma, o dia seguinte, o ano seguinte, daqui 10 anos, 20 anos, próximas gerações. Então, eu acho ainda que tem muito para se entender do que é a minha responsabilidade como pessoa, como profissional, na minha abrangência, na minha linha de abrangência. A gente vive isso um pouco, se fala bastante, mas ainda tem pouco entendimento do que eu posso fazer no dia a dia. Eu acho que por isso que cada vez mais esse letramento e essa questão da educação para entender como que eu posso fazer a diferença no meu dia a dia faz todo sentido. Aplicabilidade disso tudo, né? Muito. E ainda mais, queria aproveitar a resposta da Cris para te levantar uma bola. Um dos pontos que nos parece menos desenvolvido nesse entendimento sobre a agenda ESG é exatamente a conexão entre essas práticas e o ecossistema de inovação. E o fato é que a gente é profundamente dependente de inovação para conseguir alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, para conseguir produzir sustentabilidade no fim do dia. Como é que você vê essa questão da interseção, você, né, como uma profissional de inovação, entre desenvolvimento de novas soluções e os desafios da sustentabilidade? E, por favor, também fique à vontade para se apresentar. Obrigada, Renata. Eu sou a Damares, eu estou gestora na comunidade Cívico. Obrigada, Renata. Cris, prazer estar aqui com você nessa conversa. Sou uma mulher negra, de pele clara, de cabelos crespos, compridos. Estou com um vestido coral de tamanho midi. Estou sentada aqui ao lado da Cris, de frente para o Renato e de frente para a Renata. Bom, que eu acredito, eu queria até pedir para você reforçar a pergunta aqui. Sobre a interlocução entre o ecossistema de inovação e os desafios da sustentabilidade. O que eu acredito é que a gente tem perseguido a inovação como se ela fosse o começo, né? E, na verdade, ela é o resultado desses processos de atuação em conjunto. Então, processos que vão utilizar metodologias, que vão utilizar saberes, e cada vez mais a gente tem conseguido trazer a importância da diversidade para dentro desses espaços de inovação, tidos como inovação. E isso nos traz novos olhares sobre aquilo que a gente tem inovado ou aquilo que a gente quer como resultado. Então, essa intersecção tem acontecido muito pelo chamado que vem desde 2004, mas também por essa consciência de que esse sistema que nós optamos por viver, que ele é capitalista, que ele vai usar esse capital para nos promover saúde, bem-estar, ele precisa participar dos nossos desafios sociais, que aí vão incluir o meio ambiente, vão incluir as questões de transparência entre as nossas relações. Então, a gente consegue levar para a inovação todos esses pilares para que a gente tenha um resultado de inovação favorável às nossas sociedades e a como elas gostariam de viver nos seus ambientes e territórios. Então, acredito que está muito na promoção ainda desses saberes que passam pelo convencimento do indivíduo e que vão influenciar as empresas e que vão influenciar os setores privados, né, no geral, e que vão conseguir apoiar a transformação que a gente precisa. Então, é importante o convencimento do indivíduo e é importante também o convencimento de nós como grupos dentro de empresas, setores privados, né? Como que nós vamos promover saúde, bem-estar, transparência, equidade, a partir do nosso game, né? Que a gente fala essa gamificação, que é o trabalho e que a gente se entende como ator. Então, acho que é nesse lugar que está a intersecção, com trabalhar as metodologias de diversidade e de tantas outras dentro da inovação para um resultado. Ótimo. Vocês dois comentaram o ponto que é a questão do poder dos indivíduos, né? Exato. Das pequenas ações, de como nós, como consumidores, cidadãs, podemos contribuir ativa ou passivamente por meio de pressão. Sim. De uma maneira mais específica, assim, que tipo de práticas vocês consideram que são bons exemplos? Aquela coisa do guia prático para a aplicação da sustentabilidade. A ONU fez lá uma vez o guia do preguiçoso para impacto social. Não sei se vocês viram, né? The Lazy Person's Guide. Sim. Que é um conteúdo super divertido, né? Então tem lá o que você pode fazer sem sair do sofá, o que você pode fazer na vizinhança, no seu ambiente de trabalho. É possível, né? Exato. Então qual que é o guia aqui da Cris e da Damares para a prática sustentável? Eu acho que eu trabalhei no varejo há muito tempo e a gente vive numa sociedade do consumo, né? E eu acho que as pessoas não têm consciência do poder do consumo na mão de cada indivíduo. Você poder decidir comprar um determinado serviço, um determinado item, com base em aspectos, olhar como aquele produto é feito, olhar como aquele produto, a empresa que está colocando aquele produto no mercado e decidir comprar ou não comprar aquilo, entendendo as práticas ambientais, de transparência e sociais daquela empresa, é um poder. E eu acho que e não é um poder menor, é um poder gigantesco, porque a gente está falando de cadeias e cadeias e cadeias de
de consumo, de consumo, né? de tudo. De economia. Então, é algo que, assim, talvez não tenha despendido grandes energias, talvez um pouco de conhecimento, um pouco de pesquisa sobre aquilo que está consumindo, mas o poder do consumo, ele é um poder que ele muda rotas muitas vezes, sabe? Eu acho que saiu um... Acho que o segundo pilar nesse de boas práticas é a escutativa em todos os seus processos, em todas as suas atuações como indivíduo mesmo, né? Então, uma prática de consumo que seja mais benéfica para a sociedade no geral, ela vem a partir de uma escutativa feita por uma emergência, ou por pessoas, ou por grupos, enfim, que estão ali clamando por essa emergência seja solucionada. Então, acho que a escutativa é uma poderosa ferramenta individual para que cada um consiga perceber a sua jornada de transformação para apoiar, né, todos esses novos indicadores que a gente tem. Legal. Então, gente, a gente pode falar que uma sociedade consciente é capaz de mudar o resultado, né, o rumo de tudo, né? Enfim. E também, queria saber de vocês duas, o que vocês acham, sendo, bem, Cris, primeiro, como especialista de ESG, se a gente está avançando nessa agenda ou se a gente está, como se diz, enxugando o gelo? Eu acho que a gente tem tido avanços, não são os avanços esperados, até porque a gente tem agendas muito urgentes. A agenda da diversidade e inclusão é uma agenda que levou muito tempo para entrar ali na estratégia das empresas, na estratégia, no pensamento da sociedade. Então, eu acho que a gente está chegando atrasado em muitas das agendas, e quando a gente olha a agenda do clima, a gente já está aqui com a coisa já muito... Mas eu não gosto de ter esse olhar totalmente alarmista, porque isso acaba deixando as pessoas assustadas e congeladas de alguma maneira. Então, eu acho que, assim, avançamos, sim. Dá para ver que a gente tem tido avanços. Do jeito que a gente gostaria, não. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa acelerar esse movimentar, porque os relógios estão já começando a rodar ao contrário e a gente não pode continuar nessa rota que a gente está como planeta, como sociedade, né? Eu acredito no avanço, até porque a gente vê aqui dentro da comunidade da Cívica ela crescendo, então com novos empreendedores, com novas ideias e inovação de produtos, serviços ou metodologias. Então a parte também esse podcast também é parte desse avanço, né? Sim, desse conhecimento. certeza. Então eu vejo o avanço e como a Cris, eu acredito também nessa comunicação que é menos alarmista e é mais produtiva no sentido, vamos continuar fazendo, sabe? Talvez a gente ainda não tenha alcançado aquele que é o ideal e que a gente imagina, tem emergência acontecendo, mas a gente precisa continuar fazendo. Essa comunicação que convida as pessoas a participarem da jornada, de fato pode ser importante, porque a gente precisa de mais gente, precisa de todo mundo envolvido no processo, dado o tamanho dos desafios. Cada pessoa tem o seu momento, o seu processo, né? Sim. Então a gente também precisa respeitar esse movimento das pessoas, porque tem pessoas que já entenderam, já estão lá na frente, e outras pessoas que estão chegando. E como que a gente consegue abraçar todo mundo com uma maneira, com um olhar empático, sabe? De uma maneira de falar assim, acolhedora, e falar, gente, vamos, porque é isso. E o convencimento é diferente para cada pessoa ou organização. Perfeito. Alguns vão se convencer pelo medo de um futuro trágico, outros vão se convencer pela esperança de um futuro mais justo ou mais igual. Outros vão, em caso de empresa, se o convencer porque veio uma regulação obrigando a fazer. Mas me parece um dos aspectos difíceis, pelo menos o que a gente consegue verificar na consultoria com pesquisa e tudo mais, é o engajamento das organizações menores. Então, as pequenas empresas tendem a ter mais dificuldade de adotar as boas práticas. Seja por falta de conhecimento, por falta de acesso a capital, porque por mais que a gente tem uma tese bem estabelecida, está na origem do ESG, né? Fazer todas essas práticas gera resultado financeiro. Ainda assim, você precisa muitas vezes de um investimento inicial para dar aquele motor de arranque, né? O começo da jornada. E como é que vocês entendem, então, essa questão da relação dos pequenos negócios, e acho que aqui no ecossistema onde a gente está fisicamente no Cívico, tem vários deles, né? Tentando produzir impacto. Então, o papel das pequenas empresas nesses desafios e como a gente pode fazer para trazer outras organizações menores para também participarem da jornada e não ficar uma coisa exclusiva só para os grandões ali que tem uma estrutura própria, gigantesca, muitas vezes, para fazer a gestão do processo. Mas essa...
Bom, a gente tem visto, né, também essa metodologia de inovação através da criação de negócios e modelos de startup, ela tem sido consumida aqui no Brasil, né, principalmente por alguns grupos, mas a gente tem visto essa informação chegar também a comunidades, né, de grupos minoritários, então pessoas pretas ou pessoas periféricas, enfim, que conseguem transformar e criar novos produtos e serviços. E essas são pessoas, são empreendedores que têm mais dificuldade de acesso ao investimento. Então a gente vai observar, né, dentro desses grupos e desses negócios, uma grande importância para eles é a comunidade que envolve o serviço ou o produto deles para que aquilo seja percebido por um outro stakeholder maior. Então, uma outra empresa que pode comprar ou adquirir aquela empresa, ou investidores diretos que podem fomentar. E acho que esse convencimento social, né, de ver o seu vizinho empreendendo e conseguindo fazer uma transformação dentro do bairro, da periferia, que são os pequenos empreendedores, acaba trazendo a gente, movimentando a gente para essas decisões que são a transição ecológica. Então, quando a gente vê o governo colocando a transição ecológica como um plano de aceleração do crescimento do país, isso é muito importante. Quando a gente vê o reconhecimento dos negócios de impacto agora, foi um decreto assinado no começo desse ano, então a gente reconhece que existem negócios que desde a sua formação vão pensar 360 ao impacto. E aí, aqui no CIP, a gente tem um pequeno, né, cenário, assim, para observar isso, e a gente vê as vocações do impacto desse setor de negócios de impacto. Então, é uma vocação para a proteção ambiental, então, desde o começo, serviços, produtos, a atuação da própria empresa, a escolha do espaço que essa empresa vai ocupar, ela pensa a proteção ambiental. A estrutura organizacional dela vai pensar a mobilidade social dos seus funcionários, então vai contratar times diversos que vai promover a mobilidade social de bairros, de outras regiões. A gente tem a questão da saúde integrativa também, que é muito importante para os pequenos empreendedores, para os negócios de impacto, assim, bem especificamente falando, que é a questão da saúde do seu funcionário, saúde mental, horários de trabalho, como ele se relaciona com a empresa, quais são os acordos possíveis, né, que podem ser feitos, e a educação inclusiva tecnológica, que também passa por essa parte de cultura organizacional das empresas. Então, elas vão promover diversidade dentro dos seus estatutos, dentro dos seus combinados. Então, não tá mais fora, ou enfim, é bom fazermos. Não, isso faz parte do nosso negócio. Então, acho que eu me perdi um pouquinho agora na resposta, mas acredito que esses pequenos empreendedores estão pensando o impacto 360 e precisam se encontrar com esses reconhecimentos que têm acontecido. Então, o B3 com manual de diversidade, o governo com transição ecológica e impacto, né? Isso. É o decreto final. Uma perspectiva muito bacana de quem está olhando novos negócios nascerem já com a perspectiva das boas práticas de sustentabilidade corporativa incorporadas na modelagem inicial do negócio. Talvez seja, Cris, mais fácil ou mais difícil você construir um negócio do zero já modelado para as práticas de sustentabilidade ou tombar um negócio tradicional e transformá-lo em um negócio adequado a esse novo mundo, essa economia verde que estão tentando produzir? Eu acho mais fácil partir do zero, né? Quando você já tem a concepção ali na sua estratégia de negócio, no que você, no seu produto, dentro do desenvolvimento do seu produto, seu serviço, ou o que for. Mas eu também tenho um olhar dos negócios, quando a gente está falando dos pequenos negócios, e aí, não os negócios de impacto, não necessariamente os negócios de impacto, mas qualquer negócio no Brasil. E como que a gente coloca isso também dentro de uma agenda de ESG? Primeiro, eu sempre tenho um entendimento que ESG é fazer o certo, antes de tudo. Então, para os pequenos negócios, é um entendimento se está sendo o que é feito, que é certo, considerando o tamanho e a maturidade daquele negócio. Então, a gente está falando, por exemplo, práticas trabalhistas, coisas que a gente está falando da fundação ali do ESG. Porque muitas vezes, para esses pequenos negócios, quando fala ESG, parece um negócio super difícil, longe, um monte de coisa, mas na verdade são pequenas decisões dentro do seu negócio que estão em linha com as práticas de sustentabilidade ESG. Então, olhar as condições trabalhistas, relações com fornecedores, se é uma relação boa com os fornecedores justa, pagamento justo, trabalho decente. Então, assim, tem vários elementos que independem do tamanho da empresa. E aí eu falo, gente, empresa pequena tem que começar com aquilo que é o fundamental, porque muitas vezes, e aí eu falo assim, não é um demérito, é nada mesmo assim, às vezes pensa, eu vou começar a estabelecer uma agenda de ESG,
olhando muito mais para fora do que para os próprios processos internos. E aí começa aquela coisa, bom, então a gente vai começar ESG, tá? Vamos começar, então tira todo o copo plástico. Ninguém mais aqui vai usar copo plástico. E eu falo, isso é marginal, assim, completamente periférico do que é o core, do que é o ESG, do central. Então, falo assim, gente, começar tirando copo plástico não vai levar as pessoas a terem mais entendimento, mais consciência da questão ambiental, por exemplo. Da questão ambiental, porque às vezes tem outras questões ambientais relacionadas àquela empresa que nada tem a ver com aquilo e acaba virando uma distração e um desvio da agenda, da importância para aquilo. Ou pior ainda, o entendimento de que agora que eu tirei o copo plástico, Pronto. eu já fiz o suficiente. Tipo, check, né? Sou verde. E aí, com isso, não só fica um ESG vazio, mas também atravessando quase a linha do greenwashing em alguns momentos, que tem que tomar muito cuidado com isso também, porque começam, dependendo do negócio, tudo tira o copo, vou dar um exemplo bem ilustrativo, tira o copo plástico, fala assim, agora eu sou uma empresa verde, eu vou vender que eu sou uma empresa sustentável. E aí você cruza também essa linha do greenwashing. Então, eu acho que ESG para empresa pequena, ele tem que ser simples, acessível, fácil, e o direcionador fazer o que é certo. Focado no negócio, né? Focado no negócio. Porque tem um argumento forte para a gente trazer os pequenos para esse processo. É isso. Que é o benefício das práticas ESG para o empreendedor e a empreendedora, né? De novo, a tese, o sigla ESG surge quando o mercado descobre, entre aspas, percebe que existe uma correlação entre boas práticas ambientais, sociais de governança e resultado financeiro. Perfeito. Acho que toda pessoa que empreende busca resultado financeiro, né? Seja mesmo do empreendedorismo de impacto. A gente quer o resultado financeiro para ampliar o alcance, para ter mais impacto. Então, quando a ESG se distancia do coração do negócio, é uma distração de fato, né? Ele deixa de ser perde o seu potencial de valor. É isso. Meninas, um ponto que eu queria comentar com vocês é sobre a questão de prêmios e certificação, que a gente tem visto tanto. Então, assim quanto que vocês acham importante e quanto que isso impacta realmente nesse cenário todo? Acho que temos visto muito, realmente. Até porque, como a gente começou falando aqui, eu e Damares no início, esse tema está muito falado, ESG, e aí selo e certificação brotando todo dia. Agora, nesse momento, deve estar nascendo uns 10 aí por aí no mercado. Então, assim, eu acho que tem as grandes instituições que têm essa credibilidade e a mensuração de um negócio, avaliação ponta a ponta de um negócio, para poder falar assim, esse negócio tem tá dentro de critérios robustos de sustentabilidade. Por exemplo, as empresas B Corp, Sistema B. Então, tem muita credibilidade, porque a gente sabe que é um trabalho muito bem feito. E tem outros que a gente meio que não sabe como é que tá ali. Então, o que eu acho? Se uma empresa está buscando certificação, selos e essas coisas todas, eu acho que, primeiro, a motivação é o reconhecimento, né? É ter ali um carimbo, um negócio para falar assim, olha, eu sou uma empresa alinhada com os critérios e os fatores ESG. É o reconhecimento. Eu acho que tem que olhar com uma lupa esse mercado, entender quais dessas certificações e selos fazem sentido para o negócio, mas eu também acho que, assim, empresas que estão começando uma jornada ESG não deveriam começar já pensando no selo logo de partida, porque tem toda uma jornada, eu acho que é um reconhecimento de um trabalho já feito lá um pouco mais à frente também. Porque processo, né? A gente pode falar que é um processo. Empresas que mal tinham uma estratégia já estavam querendo ir atrás de um selo, e é bem complicado isso. Então, selos, certificações têm o seu momento certo. E aí sim tem aqueles mais conhecidos no mercado. Quando a gente está falando muito de ESG, a gente está falando também desse processo decolonial, né? E esse reconhecimento sem ter feito, ele vem muito desse lugar, dessa meritocracia de se reconhecer algo que não aconteceu. Então, é importante ter esse cuidado mesmo no momento em que eu preciso procurar um selo, ou porque eu estou procurando um selo, né? E às vezes também esperar que se apresente essa oportunidade de fazer parte de uma certificação, de passar pelo processo de uma certificação, né? Porque muitas vezes pode ser também muito danoso para a cultura organizacional, principalmente de pequenos negócios, né? Que vão se
se organizar numa correria para cumprir algumas coisas que ainda não estão culturalmente organizados para cumprir. E falar um pouquinho também da falta talvez de certificação para pequenos negócios dentro do seu tamanho de maturidade, como eles conseguem alcançar essa agenda. Porque existe também essa diferença de investimentos para agenda. Tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional. E aí os pequenos negócios hoje, eu acho que eles têm essa carência mesmo de como eles serão reconhecidos com o seu tamanho e a sua maturidade. Verdade. Até porque essa questão, tomando um pouco o lugar de respondente, não só de perguntador, a questão das certificações, né, dos selos, dos rankings e tudo mais, você tem um mecanismo que pode ser até um pouco cruel, né, porque os selos e certificações são entregues a partir de um conjunto de critérios, objetivo, fechado e pré-listado. Se o seu objetivo é apenas receber a certificação, você vai mover a organização para cumprir aquele checklist específico, aquela listinha de itens. E não necessariamente você vai ter o cuidado de fazer todo o processo que te levaria, né, numa trajetória normal, a alcançar aqueles indicadores específicos. Mas o valor da sustentabilidade não está no indicador específico que você cumpre, mas está no processo. Então, sem a incorporação da sustentabilidade na estratégia de negócios, que vai levar você a ter, por exemplo, um cumprimento daquele indicador que está ali no Easy da B3, ou que está ali no questionário do Sistema B, você não vai capturar esse valor, não vai proteger o negócio dos riscos aos quais ele está exposto. E, né, a coisa do colocar o carro na frente dos bois, de ter um sistema de indicadores que induz um comportamento que nem sempre é um comportamento desejável por quem desenhou aquele mecanismo, né? Então o processo vale mais do que o fim dele, né? O valor da sustentabilidade está no meio e não necessariamente no carimbo final que você vai ter por realizar essas práticas, né? E outra coisa, né, não fica sustentável, né, se a gente está falando tanto em sustentabilidade, fica algo muito vazio, né, que não vai ser nada sustentável. Então, ok, né, assim, a empresa acaba tendo essa certificação, mas assim, as pessoas que estão ali dentro estão vendo que aquilo não é nada sustentável, é mais só para inglês ver, né, como se diz. Isso do ponto de vista das empresas no Brasil. Como é que vocês têm percebido o nosso cenário, assim, né? A gente descreveu aqui 2 tipos de empresas, vamos dizer assim, né? Aquelas que estão olhando para o processo, buscando capturar valor de fato, ou criar valor compartilhado de fato, e aquelas que podem estar eventualmente colocando ali o carro na frente dos bois e buscando ali a certificação como um fim. Qual que é a nossa realidade aí na visão de vocês, como quem está conversando com muita gente, circulando no mercado? O empreendedorismo brasileiro se preocupa só com os fins ou com os meios também, na média? Uma pergunta difícil essa, né, Damares? Um pouquinho, né? Eu acho que, assim, como cada vez mais tem se falado e tem se dado visibilidade para esse tema, de uma maneira geral, as empresas, os pequenos empreendedores e todo mundo tem buscado informação. Então, assim, eu vejo uma busca por informação, uma busca por conhecimento muito maior. E é por isso que a gente tem também, sei lá, nas plataformas de mídias sociais, tanta gente falando sobre isso, porque é aquela coisa da demanda, né? Tá tendo muita demanda e aí começam muitas pessoas a falar sobre o tema. Então, o que é um sinal positivo? Porque, de alguma forma, os pequenos empreendedores, os novos negócios e todo mundo tem se atentado que talvez no passado isso não fosse algo importante, mas agora é. O que eu acho importante reforçar aqui, que não é uma moda ou um negócio passageiro. Sim. Até porque, talvez, pela primeira vez, a gente está vendo as consequências dessa inércia no dia a dia. Sim. Então, ninguém pode negar o impacto das mudanças climáticas. Ninguém pode negar. Viu? A gente olha, a gente está sendo afetado diariamente sobre isso. Sim. Então, eu acho que a gente está tendo esse momento muito de conseguir tangibilizar e muitas vezes, infelizmente, aquilo que já se era falado bastante tempo atrás. E aí, por fim, já passo a palavra para a Damares também, eu acho que pela primeira vez a gente está tendo 2 agendas entrando se conectando como nunca antes, que é a agenda social e a agenda ambiental. Uhum. A governança está aqui, né? A governança fala assim, gente, se a gente não está... a governança, para mim, o G deveria ser o primeiro. Sempre fala, essa letra está um pouco invertida. Deveria começar pela governança. G, E, S. Ou G, S, E. Porque eu também acho que o meio ambiente
Sim. E as soluções também passam por pessoas. Tudo passa pelo social, mas o G, então, assim, se a gente... Regula tudo, né? Se a gente não estiver falando de ética, transparência, anticorrupção, aí a gente pode mover... Bom, nesse sentido, pela primeira vez a gente tem uma agenda social e uma agenda ambiental muito forte se cruzando e entendendo que uma não caminha sem a outra. Somos seres conectados, natureza e humanidade, porque também, no passado, essas agendas eram muito segregadas. E a gente está vivendo a convergência disso tudo agora, ainda no estado, eu diria, preliminar. A gente não chegou lá no entendimento e na maturidade das conversas, mas, assim, pela primeira vez, essas agendas estão caminhando juntas, então é muito difícil você chegar num debate, numa discussão de alto nível da agenda ESG, onde os temas eles não estão sendo inteiro permeados e conectados uma coisa com a outra. Eu acho que a gente já tem consenso social sobre o quão é importante, né, que as emergências estejam endereçadas. E aí, quando a gente traz para o setor privado nos apoiar nessas mudanças, né, que vem aí o ESG e vem esses outros contratos que a gente faz, eu acredito que é um caminho desse consenso. Então, por mais que a gente encontre dificuldades de adesão em boas práticas ou essa necessidade de letramento e para algumas empresas um pouco mais demorado e para outras com mais facilidade de alcançar, a gente está caminhando para o caminho do consenso, que é esse que nós já tivemos, que é precisamos que todas as pessoas participem, precisamos cuidar do nosso meio ambiente, porque a gente quer viver por muito tempo nessa terra como seres humanos. Então, que nós temos, né? E aí agora a gente faz o combinado de quais são os times que a gente tem para ativar nisso. Então temos setor privado, temos setor governamental, temos a sociedade com o seu poder de opinião, que passa também pelo poder de compra. Então, acho que tudo isso já é resultado desse consenso que nós temos. Então, independente do grau de dificuldade, também gosto, e aí, pela formação em roteiro, também gosto de pensar essa jornada do herói que somos nós, a sociedade, tentando vencer essas dificuldades de aprendizado que nós temos em conjunto, né, de convivência. Então, penso que o final desse filme, dessa realidade que nós temos hoje, vai ser o consenso que nós já temos, que precisamos de todo mundo, e todo mundo vivendo bem, para que a gente viva bem. Então, esse herói agora enfrenta o grande vilão da história, que é a transição de um modelo econômico, né? Um modelo que foi constituído baseado na exploração dos recursos para um modelo baseado na sustentabilidade dos recursos e na valorização do capital humano. E aí me parece de fato, né, que a conscientização com relação à centralidade desse problema está dada. Acho que me parece que a maioria das pessoas entende a urgência do assunto. Mas a ação prática ainda caminha, né? Então, nas COPs, a gente vê o tema da transição climática justa e inclusiva no topo da agenda. Ano passado, na COP27, esse ano certamente a gente vai ver de novo. Mas o fundo de financiamento para a transição, que deveria ter sido já estabelecido lá atrás, ainda está em discussão. Foi aprovada a criação, mas os mecanismos de funcionamento ainda não. Esperamos que esse ano ele saia do papel e a gente tenha um aporte de fato de recurso das economias desenvolvidas para financiarem a transição das economias em desenvolvimento. Como é que vocês entendem que as pessoas que estão ouvindo a gente, como a sociedade civil pode, de alguma forma, fazer o seu papel para acelerar essa jornada de transição, dado que o tempo disponível é cada vez menor? Essa aceleração, eu acho que ela se dá por um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque mesmo a sociedade que tem um grande poder na mão, ela não consegue mobilizar essa agenda sozinha. Sim. Então, eu acho que tem o poder público com a sua agenda também, o poder privado e a sociedade e os outros elos desse ecossistema que precisa, talvez pela primeira vez, ou não pela primeira vez, mas de uma maneira maior, se conectar em prol dessa agenda. Então, no final do dia, cada instituição dessa tem a sua maneira de operar, vamos colocar assim, e até o seu tempo. Muitas vezes, por exemplo, o setor privado ele vai mais rápido do que o setor público. Mas a gente precisa entender que todo mundo tem que avançar junto nisso e entender qual que é a minha cota de responsabilidade nesse lugar. Então, por exemplo, eu tenho a minha cota de responsabilidade como profissional. Eu só estou sentada decidindo qualquer coisa que seja, ou eu estou tomando... Vou dar um exemplo, até para talvez ilustrar. Às vezes as pessoas falam assim, mas talvez a alta liderança precisa
criar uma política, colocar uma meta, Se engajar um negócio. Eu falo assim, gente, às vezes um comprador, uma compradora ali, na hora de decidir de quem vai comprar, essa pessoa tem que entender qual que é o papel dela dentro dessa agenda. Porque ela é um vetor de aceleração ali, naquele momento. Então, ir para além das perguntas óbvias, por exemplo, ir mais profundo nessa questão do ESG é um elemento de acelerador que muitas vezes não é entendido como sendo, Sim. mas é. Então, eu costumo falar que, assim, a integração ESG, mas precisa de uma área de ESG. Muitas vezes não precisa mesmo. E muitas vezes a ESG é o dono a dona da própria empresa ali que está fazendo a coisa. Mas todo mundo precisa entender qual que é o seu papel naquilo que faz. Então, quem está desenvolvendo o produto tem que pensar qual que é a cota da responsabilidade ali no que está fazendo. Quem está comprando também, quem está vendendo também, e todo mundo nesse ecossistema. E quem está, sociedade, puxando a demanda, também tem que entender a sua cota, e esses são, para mim, os vetores de aceleração dessa economia, sabe? Porque não dá pra gente delegar só para um lado e deixando a nossa cota de responsabilidade menor ou fora dessa discussão. Eu acho que o grande aprendizado nós tivemos crenças por muito tempo e elas foram limitantes. Então, o quanto a gente está pronto agora para ativamente rever essas crenças. Então, nós temos agora o ESG como um caminho, uma jornada que nós podemos percorrer. Quais aprendizados nós vamos tendo nessa jornada? E quais novas crenças a gente vai conseguir compactuar a partir dessa jornada, né? Podem ser que agora todos esses movimentos, né, desse período, que no Brasil eu digo inicial, porque a gente tem a maior parte da população hoje desativada de inúmeras maneiras. Sim. Mas no momento que a gente vem valorizando essas pessoas, que a gente vem entendendo o poder da nossa história, como que a gente consegue trazer esses saberes para promover essa educação, essas novas crenças e a gente repactuar os nossos combinados. Então, acho que é uma jornada de construção e a partir do momento que a gente vai ativando os grupos, a gente vai trazendo novos saberes e co-construindo. Não tem um resultado pronto, a gente pode criar hoje um mundo que pode não ser 100% benéfico para os próximos habitantes dessa terra, mas a gente está nesse caminho pensando isso, que tem que ser bom e não mais tem que ser bom para alguns, tem que ser bom para todos. Então, esse é o marcador, é aquilo que pode nos unir com comunidade de pessoas que pensam isso, né? Que pensam para isso. É interessante você trazer o tema da valorização dos saberes, né? Porque a gente, quando pensa do ponto de vista de valores fundamentais e tudo mais, a gente tem convergências interessantes na forma de ver o mundo, de perspectivas que parecem diferentes, mas que se encontram. O que eu quero dizer, eu vou dar um exemplo. Eu sou cristão, né? Então, eu fui professor de escola bíblica e tudo. Então, quando eu fui pesquisar e entender sobre espiritualidade e sustentabilidade, na minha tradição, na minha fé, lá no Antigo Testamento, na lei judaica antiga, você já tinha previsões que tratam a terra como um agente dotado de direitos. Do mesmo jeito que as pessoas têm o direito ao dia do descanso, a terra também tinha o direito ao ano do descanso. E é curioso quando a gente olha para esse aspecto, está ali escrito no livro sagrado para a maioria dos brasileiros, né? E compara isso com a forma como os povos originários, a maioria deles aqui que habitavam o nosso território, olhavam para sua relação com a natureza, ela é um tanto similar com essa questão de também entender os recursos, que a gente chama hoje de recursos naturais, não como recursos a serem extraídos, mas como agentes dotados de direitos, dotados de personalidade, dotados de vida. Então o rio é visto como uma parte da sua família, ele tem sua personalidade, ele não pode ser incomodado em determinados momentos porque ele tem uma personalidade própria e ele merece respeito, né? Então se entende, as pessoas se entendem como parte desse ambiente e não como o ambiente sendo algo a ser explorado, né? Mas você vê que em tradições distintas a gente consegue chegar em lugares muito semelhantes de valorização, de respeito e de perenização desse ecossistema onde a gente habita para as próximas gerações também. E aí a gente consegue, quando encontra valores comuns, de repente dar as mãos e caminhar na mesma direção e parar de se ver sempre como opositor, né? A gente tem talvez hoje um desafio aí na cultura de sustentabilidade, que é uma agenda em que todos os temas são estabelecidos como pautas de bem contra o mal e de apenas dois lados, sem a possibilidade de se construir consensos e soluções colaborativas.
E aí eu chego no ponto da pergunta, né? Falei um monte para perguntar o quanto que a gente consegue e como a gente poderia, aí, reflexão para vocês, quebrar esse ambiente de polarização, de embate para todos os temas que se debatem na sociedade, e de fato a gente precisa construir consenso e caminhar de uma maneira integrada, né, para esse futuro sustentável. Eu vou falar rapidinho, vou deixar a Damaris, fala maravilhosamente sobre isso. E ela já puxou, talvez, parte dessa resposta logo no início, que passa pela escuta. Sim. Então, quando a gente fala rapidinho sobre essa escuta, a gente está falando sobre acolhimento, sobre empatia, sobre tolerância, sobre uma série de elementos que são justamente os elementos que fazem a gente convergir e não divergir. Então, eu acho que a sustentabilidade, se ela não for pautada nesses valores de escuta, de um real interesse pelo próximo, de entender que a natureza faz parte da gente, nós somos a natureza, porque hoje é como se fosse o ser humano e a natureza. Na verdade, nós somos a natureza, e esse entendimento que isso tudo aqui faz parte de mim, eu faço parte disso tudo, e nós fazemos parte uns dos outros, a gente nunca vai conseguir chegar nesse entendimento de comunidade, como a gente pensa esse futuro. Então, esse futuro possível, e eu talvez estou falando de uma coisa muito utópica aqui, mas talvez se a gente tiver essa consciência disso, a gente consegue ter um mover diferente. Sim, estabelece um mesmo lugar para onde todos desejamos ir. Mesmo que inconsciente, porque muitas das decisões, do nosso agir não é consciente, né? É inconsciente. Mas se a gente tem essa clareza de propósito e essa clareza de entendimento, o nosso mover, ele fica mais ou menos balanceado dentro daquilo que a gente imagina. Legal. Obrigada, Danilo, essa deixa que você deixou da experiência cristã e como elas nos conta, né? Eu acho que a gente pode aprender muito com diversas experiências também que tiveram, religiosas ou não, de fé ou não, mas que fizeram parte dessa construção do que é o nosso humano hoje. Então, nós vamos ver a América do Sul vivendo mais de 1000 anos de paz em outros tempos. Nós vamos ver a África destrinchando tecnologias e modelos de aprendizagem bastante, né, robustos, que a gente pode aproveitar hoje. A gente vai ver o período cristão da nossa sociedade desenvolvendo esse poder narrativo de como nós contamos história e como nós vamos convencer as pessoas sobre essas histórias. Então, acho que a gente tem todos os elementos em várias experiências que aconteceram em diferentes tempos. Como que a gente agora constrói com esses aprendizados e resgates de sabedoria, de lembranças também, que foram, em alguns momentos, né, definidas que não podiam participar do nosso processo, mas que hoje podem. Então, como a gente constrói, a partir de todos esses elementos, dessa experiência robusta que é o ser humano aqui em Terra, convivendo com outros seres humanos e com a Terra, né, e com todos esses seres vivos, como que a gente consegue construir a partir daqui a nossa narrativa? Eu acredito que nós, nesse período, estamos vivendo a oportunidade de reescrita, né? E aquilo que nós estamos dizendo e afirmando hoje pode ser a verdade absoluta do amanhã, né? Então é muito importante a gente ter uma escutativa para a gente conseguir afirmar algo que vai trazer sustentabilidade para todos nós, né? E não mais uma exploração do seu saber ou do seu. Bom, meninas, muito obrigada pelo conteúdo, pelo repertório, é incrível. A gente ficaria muito mais tempo aqui, mas é isso. Muito obrigada. Obrigada, Danilo. Obrigada a quem está ouvindo e vendo a gente. Querem dar uma palavra final aí para se despedir? Eu só quero agradecer, agradeço a Damaris que está aqui do meu lado, agradeço vocês pelo convite, o time aqui da técnica, todo mundo aqui ajudando, e foi para mim uma alegria estar nesse diálogo tão importante, de coisas tão importantes pra gente, né? Agradecer mesmo a oportunidade, acho que estar aqui também é parte desse desenvolvimento desse Brasil, que está reconhecendo esses saberes, então agradeço a oportunidade de estar ao lado da Cris também aqui conversando com vocês, e é isso, a gente espera encontrar todo mundo nesses eventos, nesses consensos que a gente tem tomado, e vamos construir o que a gente imagina que precisa ser construído. Muito obrigado, foi ótimo, prazer aqui bater esse papo com você. E você que está assistindo, gostou? Manda pra gente as suas dúvidas, suas questões, seus comentários. Vai ser muito legal a gente continuar a conversa contigo. Quero agradecer também os patrocinadores que tornaram esse projeto viável. E fique aí de olho e aguardando o próximo episódio do podcast ESG Lands, o futuro da Terra em nós.